Começo de ano, vamos olhar o começo do ministério do Senhor Jesus. Você provavelmente sabe que o Senhor Jesus, depois de ter sido batizado nas águas aos 30 anos de idade, lá no Rio Jordão, por João Batista, recebeu o Espírito Santo em seguida. Tudo isso foi um modelo do que deve acontecer com a nossa vida, não é? O batismo nas águas, o batismo do arrependimento não deve ser feito para crianças, mas sim uma decisão pessoal de uma pessoa adulta, ou no mínimo um adolescente que já atingiu a idade da razão. O próximo passo após o batismo nas águas é receber o batismo no Espírito Santo, que é Deus habitando dentro da gente, Deus nos guiando, Deus nos orientando. E depois desses dois passos, o Senhor Jesus foi convidado logo pouco tempo depois, para participar de um casamento na cidade de Caná da Galileia. E ali você já deve ter ouvido falar que ele fez o seu primeiro milagre, que foi transformar a água em vinho. Mas há algumas peculiaridades deste primeiro milagre do Senhor Jesus que não fizeram... Nenhum milagre de Jesus foi por acaso ou em vão ou aleatório, mas particularmente este milagre é diferente dos outros porque foi o primeiro e também pela forma que aconteceu, a forma que se deu. Lá para as tantas horas da festa, do casamento, acabou o vinho. E então chamaram a mãe de Jesus e Jesus foi chamado por ela e ela disse: olha, eles vão passar uma vergonha tremenda. Imagine, você faltar comida na sua festa de casamento, em qualquer festa, você convida as pessoas e não tem comida ou bebida para colocar diante delas. Jesus inicialmente resistiu, mas atendendo à necessidade do momento, ele então mandou trazer água e ali transformou aquelas talhas de água em talhas de vinho. Mas não qualquer vinho. Diz o texto que quando o mestre Sala, lá em João capítulo 2 e versículo 9, diz: quando o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo, o dono da festa, né, o que tinha se casado, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho, ou seja, o melhor vinho. O melhor vinho ficou para o final, que foi surpreendente para o mestre Sala, que acostumado no seu negócio, né, no seu trabalho, servir o vinho melhor primeiro e depois o inferior para economizar, e quando as pessoas lá para as tantas, depois de terem bebido tanto, já não sabem a diferença, né, da qualidade do vinho, ele ficou surpreso. Poxa, em outras palavras, você está podendo, hein? Você está podendo, você guardou o bom vinho para o final. Este milagre aponta, entre outras coisas, há outros significados, certamente, nesta passagem, mas eu vou focar neste. Este milagre aponta para como o casamento que é feito com a presença do Senhor Jesus deve ser. O casamento que convida Jesus para o meio do casal, como Jesus foi convidado para esta festa de casamento, ele não piora com o tempo, ele melhora. Quanto mais tempo passa, quanto mais anos vão passando, mais o casal vai melhorando. O casal vai se ajustando, vai se tornando mais íntimo, mais parecido. Você já deve ter visto, né? Casais que estão juntos há muito tempo, eles parece que começam a ficar parecidos um com o outro, em termos de jeito, em termos de fala, de costumes, não é? De gostos, eles ficam muito parecidos. Por quê? Porque eles vão se tornando aquela uma só carne que Deus projetou
para os casais. Então, aqui nós vemos que quando no mundo, normalmente, os casamentos tendem a piorar com o tempo, deteriorar. Fala-se aí fora, né, da paixão avassaladora do início do relacionamento, depois vem a lua de mel, aí depois vem a crise dos 7 anos, né? Agora já estão falando da crise dos 3 anos, daqui a pouquinho vai ser a crise dos 3 meses, cada vez mais curta as crises no casamento, porque os casamentos estão durando menos. Quem chega à crise dos 7 anos já está bom. já está chegando a uma distância boa, né, no casamento hoje. Mas, normalmente, assim como os casamentos no mundo vão piorando com o tempo e as pessoas vão se enjoando umas das outras, sabe? Hoje são muitos aqueles que defendem que casamento para a vida toda é uma coisa do passado, é uma coisa retrógrada, que não dá mais para você esperar que você vai conseguir viver ao lado da mesma pessoa 40, 50, 60 anos. Não dá. A pessoa, o ser humano está vivendo mais, né? A pessoa está com 60 anos, ela está jovem, está com saúde, está cheia de sonhos, está trabalhando, não está pensando em se aposentar. Não dá para você ficar, sabe, com a mesma pessoa até a morte. Então, muitos dizem isso hoje e se acham cobertos de razão. E eu não tiro a razão deles, porque a maioria dessas pessoas nunca conheceu um casamento bom. Nunca viveu um casamento bom, um casamento com Jesus, não é? No meio, convidado para o casamento. Viveram um casamento onde eles convidaram o que para dentro? Convidaram pornografia, convidaram amantes, convidaram bebida, convidaram pornografia, convidaram adultério, enfim, vícios, convidaram um monte de coisa para o seu casamento, menos Jesus. Então é natural que com essa mistura que as pessoas fazem do seu casamento com outras coisas e excluem o principal ingrediente, que é o Senhor Jesus, o vinho vai ficando pior, né? O vinho na Bíblia, quando você vê vinho na Bíblia, normalmente ele tem uma simbologia da alegria. O vinho simboliza a alegria. Então, a alegria vai acabando, assim como o vinho acabou lá para as tantas horas da festa de casamento, a alegria vai acabando ao longo dos anos do casal. E eles vão ficando mais frios, mais indiferentes. Às vezes você vê aqueles casais assim que estão até juntos há muitos anos, 20, 30 anos, mas são, sabe, são pessoas como se fossem 2 inimigos, ou, sei lá, 2 estranhos, 2 adversários, sabe, um sendo grosseiro com o outro, tratando o outro com grosseria, a base da patada, um dorme no quarto, outro dorme no outro, só estão juntos por causa, talvez, de conveniência financeira, ou por causa dos filhos, ou por preguiça de divorciar mesmo. Essa é a realidade. Mas vivem mal. Quer dizer, o vinho já acabou, há muito tempo na vida deste casal. Já acabou há muito tempo. A alegria se foi. Mas por quê? Porque esse casal nunca trouxe o Senhor Jesus para o seu casamento. Mas se você fizer isso, eu falo com casais e falo com você solteiro, que um dia certamente vai querer casar, vai querer formar uma família, se você trouxer o Senhor Jesus para o seu casamento. E como é que você faz isso? Trazendo os ensinamentos dele para dentro da sua vida, praticando isso no seu casamento. Então, ele vai sempre fazer o vinho ficar melhor no final. Com cada ano que passa, o casal vai ficando melhor. Cristiano e eu vamos completar este ano de 2024 33 anos de casado. Que legal, que maravilha. E está ficando cada vez melhor. E eu falo, e tem gente que não acredita, não estou nem aí se acredita ou não acredita. O que interessa é que eu vivo isso. Eu bebo deste vinho. Eu bebo deste vinho de um casamento melhor a cada ano, ao tempo que vai passando. Nós bebemos deste vinho. E é isso que importa, porque a palavra de Deus se cumpre na vida daqueles que a cumprem, que a praticam. Então, não foi sempre assim. Meu casamento não estava melhorando com o tempo, no início.
Meu casamento começou muito bem, ficou bom por um ano, e depois do segundo ano, meu casamento começou a deteriorar, logo no segundo ano. E ao 12º ano, ela estava pronta para pedir o divórcio. Estava piorando. Por quê? Porque nós não estávamos fazendo o casamento completamente do jeito que Jesus mandava. Então, o vinho estava acabando, a alegria do nosso casamento estava acabando. Mas quando a gente aprendeu a se sujeitar, se submeter ao jeito dele, então nós nos tornamos aquele cordão de 3 dobras, que nada rompe, nada quebra. Você pode fazer isso. Olha, preste atenção. Você pode fazer isso. Talvez você está aí começando um ano, pensando assim, poxa, não aguento mais meu marido, não aguento mais minha mulher, não aguento mais esse casamento chato. E você... Você fica se envolvendo com pessoas na internet, você fica vivendo de casinhos aqui, casinhos ali, você está enrolando a sua vida. Em vez de você fazer isso, por que é que você não experimenta convidar o Senhor Jesus para o seu casamento? Por que você não experimenta fazer isso? Faça essa prova, faça esse teste. Porque se você fizer isso, então Ele vai dar conta de pegar a água, que é o seu casamento hoje, sem cor, sem sabor, sem cheiro, sem nada, e vai transformá-la no melhor vinho. De fazer as pessoas surpresas, como ficou o mestre Sala daquela festa de casamento. Você pode. É só você querer e buscar saber o que Ele quer que você como marido, você como esposa, faça dentro da sua casa. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.